Fala turma, sejam bem-vindos a mais um estudo mercado aqui no canal do Smart Money Club. Como vocês sabem, me chamo Jadro Gouveia e trago para vocês mais uma análise, mais uma atualização, mais um conteúdo sobre o Bitcoin, sobre o mercado de criptomoedas, tá certo? Gente, esse fim de semana vocês viram que ele foi meio parado, mas de ontem para hoje a gente teve um pico de volatilidade muito massa, o Bitcoin derreteu bastante, foi buscar regiões ali de capturas de liquidez. Eu venho falando que ele poderia capturar esses fundos. Como vocês viram, ele fez antes um movimento de alta, né? Capturou ali os topos na macro. E esse fim de semana ele jogou o preço lá para baixo, onde provavelmente ele pode capturar, inclusive, mais regiões, tá? Então a gente pode ver mais queda aí no Bitcoin, mais correção antes dele dar um movimento de alta. O que, inclusive, pode estar caracterizando ali, a gente pode estar enxergando um movimento de flip vindo a acontecer, beleza? Eu vou abrir aqui o gráfico para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que eu estou falando. Qualquer dúvida vocês podem perguntar depois. Então fica até o final desse vídeo porque você vai entender as próximas regiões onde a gente pode estar criando oportunidades de colocar dinheiro no bolso no mercado de criptomoedas. Então vamos para o gráfico. Então já estamos aqui no gráfico e como vocês podem ver, exatamente isso aqui que aconteceu com o Bitcoin, olha. No dia 13, né, 3 dias atrás, 4 dias atrás, ele fez esse movimento aqui de alta, tá certo, gente? Capturou esses topos aqui, ó, ele faz um movimento de boys, mas logo em seguida, olha o que ele faz, ó. Ele joga o preço todo aqui para baixo, derrete bastante, vem buscar regiões aqui de baixo, captura todos esses fundos, ó. Todos esses fundos aqui sendo capturados, tá? Essa LTA aqui, captura aqui, depois vem capturando mais, tá? Segue derretendo. E ele ainda tem aquele ponto de equalização de fundos, que eu já venho falando há muito tempo, que poderia ser capturado. E que, inclusive, na macro, ó, a gente tem esse range aqui, tá certo? A gente tem essa estrutura aqui de fundo, tá? Com essa estrutura aqui de topo. Porque se a gente olhar aqui, ó, a gente tá no 4 horas, mas se a gente for, por exemplo, para um 12 horas... deixa eu ver aqui... Eita, eu botei 12 minutos, tá? Deixa eu botar aqui 12 horas, pronto. Se a gente for aqui para um 12 horas, a gente vê que ele somente viola, tá? Ele somente viola, ele não renova. Então, numa estrutura mais macro, a gente ainda tem esse ponto aqui de swing point. Esse fundo, tá? Com esse topo aqui, ó, sendo trabalhado. Então, isso aqui pode nada mais do que ter sido um fake boys, tá? Um fake boys. Caso ele perca esses fundos aqui, a gente pode estar tendo uma confirmação melhor. Porque numa micro, não micro, tá? Mas um fractal menor, num 4 horas, a gente tem essa estrutura de fundo com essa estrutura de topo aqui. Tá certo? Que faz esse movimento aqui, que fez esse boss no 4 horas. Então, se a gente for para 4 horas, esse é o range que a gente tem, olha, de fundo e de topo. Então, caso a gente perca esse fundo aqui, a gente pode entender o quê? Que o Bitcoin está querendo vir agora corrigir essa estrutura macro aqui, ó. Esse fundo até esse topo. Então, caso ele perca esse fundo, o que é que a gente pode pensar aqui pro Bitcoin? Esperar um reteste, tá? Que vai confirmar um movimentozinho aqui de flip. Beleza? Quando ele voltar aqui, que buscar alguma região de order block, algum apoio, alguma região de interesse, que a gente entenda que confirmou o movimento de venda, a gente pode vender tentando trazer ele até aqui a região discount. Beleza? Até a região onde existe liquidez aqui nesse fractal macro, para ele poder estar fazendo o movimento de alta. Se a gente for aqui para uma macro, a gente consegue estar enxergando melhor. Tá vendo aí? Que ele vem fazendo topos e fundos, ele deixa esse fundo, faz esse boys aqui deixando aquele topo. Tranquilo, gente? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso aqui pode ser pode estar se caracterizando um movimento de flip, onde ele lateraliza, ó, captura primeiro o topo, tá certo? E agora vem capturando o fundo. Eu até cheguei a falar sobre isso num movimento mais micro, né? Falei quando aconteceu esse topinho aqui, ó. Eu falei sobre isso, disse, galera, capturou os topos, tá? Provavelmente um flip, onde ele pode vir capturar os fundos. E aí ele vem e faz esse movimento aqui. Porque o Bitcoin ele gosta de realmente manipular bastante. Então pode ser uma réplica do que eu falei aqui acontecendo aqui, ó. Capturou os topos, só que dessa vez a gente está tendo uma resposta bem mais interessante. O preço está tentando aqui estabelecer uma base, ó. Por quê? Porque aqui tem força compradora que não quer que ele perca essa região. Ou seja, aqui tem sardinha, mas como vocês sabem, essa é uma região aqui, ó. Olha para isso. Além da equalização de fundos, a gente tem aqui toda essa liquidez aqui que pode ser capturada acima da região discount, acima da região de 50% dessa estrutura aqui, ó. Então, até ele confirmar um fechamento aqui acima, tá? Ele fechar acima dessa região aqui em um fractal maior, como 12 horas, eu ainda não vou ter a confirmação de que a gente quebrou essa estrutura aqui, ó.
Então o preço segue aqui dentro, ó, dessa estrutura. Enquanto ele estiver dentro dessa estrutura, o que eu consigo enxergar é toda essa liquidez que existe aqui, ó. Toda essa liquidez que existe aqui, se eu pegar aqui esse arco para vocês verem melhor, toda essa liquidez que existe aqui, podendo muito facilmente ser capturada, tá? Vindo buscar primeiro uma região aqui, e ainda tem toda essa região aqui embaixo que pode ser capturada também numa macro, e a gente pode ver o Bitcoin trabalhando abaixo dos 28 mil nos próximos dias, beleza? Então, em relação ao que eu estou olhando agora para o gráfico, eu já venho falando há muitos dias que eu estou procurando regiões de venda. Estou sempre vendendo ainda, não estou pegando compra, porque eu estou vendo toda essa liquidez aqui. Isso aqui é tudo em balance, gente. Ó, isso aqui é tudo em balance. Eu nem traço do tanto de imbalance que tem aqui. Ó. Isso aqui é tudo em balance em vários e vários fractais. O que é que isso quer dizer? São regiões onde o preço deve ser fechado. Onde tem aqui, ó, pontos de liquidez que devem vir a ser fechados em algum momento. Entendeu? Tem muita liquidez aqui, muito dinheiro para ser capturado para o Bitcoin poder ter força de realmente quebrar essa estrutura para cima. A gente pode ver ele quebrar aqui sem acontecer isso? Pode, mas o ideal é que a gente veja a captura pelo menos de toda essa liquidez aqui, ó, para poder dar continuidade. E nisso ele trabalhar, nem que seja aqui, ó, triscando aqui no imbalance desse, algum movimento, para aí sim ele poder estar fazendo esse movimento de alta. Beleza? Então o que é que eu estou olhando aqui para o Bitcoin? Galera, tô olhando regiões de venda, tá? Sendo muito sincero, não para macro. Na macro eu acredito que ele vai quebrar essa estrutura para cima. Mas para micro, eu acredito em primeiro ele corrigir mais, buscar mais liquidez, para aí sim ele ter força suficiente para quebrar a estrutura macro. Então eu sigo olhando aqui regiões de venda, tá? Devido à equalização desses fundos, que eu já falo há muito tempo, e devido a toda essa liquidez que vem sendo capturada aqui, ó, deixada, tá? Capturada não. Que vem sendo deixado aqui nesses pontos, nesses fundos, em mostrar um movimento também de flip, onde ele faz esse topo aqui. Se você não sabe o que é flip, gente, você precisa assinar a escola e assistir nossos conteúdos, tá? Precisa assistir nossas aulas lá, ter acesso à nossa mentoria, beleza? A nossa escola. Lá você vai entender o que é o movimento de flip. Basicamente é uma figura, é um movimento, tá? Uma figura não, é um movimento onde explica um ponto de reversão do preço. É onde a gente vê esse tipo de movimento acontecendo e entende que a gente pode estar próximo a uma reversão do preço, um movimento aí de quebra de change of character, tá? A gente pode logo mais estar vendo um choque exatamente nesse ponto aqui, onde ele já vem trabalhar, tá? Por quê? Porque ele faz aqui, lateraliza, captura topos, faz essa impulsão, então a gente espera agora ver uma captura de fundos para ele realmente, ó, fazer esse tipo de movimento aqui, buscando força suficiente para iniciar um movimento de alta, quebrando a estrutura para cima. Tá certo? O que é que eu tô olhando aqui agora? Primeiro, deixa eu botar aqui no 15 minutos. Ó, aqui no 15 minutos a gente consegue ver um movimento de boys aqui embaixo, tá certo? Depois de toda essa queda aqui, um movimento de boys. Onde vocês devem ficar muito atentos nesse boys também, beleza? Por que deve ficar muito atento nesse boys? Porque ele pode ser a mesma situação, pra você ver como é importante você entender. Porque isso aqui, ó, esse movimento aqui, pode ser o mesmo movimento que está acontecendo nisso tudo. Em que sentido? Ele faz essa queda, ele faz esse movimento de baixa e essa impulsão muito forte, lateraliza aqui, ó, captura fundo. Então o que é que a gente pode estar vendo? Bitcoin capturar aqui esses topos, beleza? Buscar uma região aqui mais premium, ou seja, onde existe liquidez, para aí sim ele vir fazer esse movimento de baixa. Entendeu, gente? Que é a mesma situação que a gente está tendo aqui. Teve toda essa impulsão aqui de alta, lateralizou, capturou aqui os topos e agora ele pode estar vindo buscar aqui, ó, movimento, força para vir capturar os fundos. É a mesma situação aqui, só que é ao contrário. Além de ser um fractal menor, um movimento de baixa. Então aqui pode ser um flip também, ó. Fazendo isso, capturou os fundos, agora vai fazer o quê? Capturar os topos até buscar uma região, ó, onde ele tenha interesse para buscar liquidez e dar continuidade nesse movimento aqui de queda, de captura dos fundos em uma macro, beleza? Então tenham muito cuidado em relação a vender por essa região que ele está agora, ó. Por que eu estou falando isso? Porque se você for olhar aqui tem um boys, então se tem um boys a gente tem uma estrutura, tem um topo, tem um fundo. Inclusive ele está aqui em cima de uma região, ó, em cima de uma região onde existe muita liquidez.
Então pode ter gente pensando em que aí? Em vender por aqui. Em vender por aqui. Tem essa regiãozinha aqui, ó. Esse candlezinho branco, tá vendo? Exatamente aqui um order block. E pode ter gente pensando em vender aqui. O que é que eu digo para vocês? Pode vender aqui? Bom, poder pode. É válido, óbvio. A gente tem uma estrutura, tem uma liquidez, tem uma região de interesse. A gente pode estar pensando em vender sim. Mas vocês têm que entender a estrutura e o movimento como um todo. Se a gente espera que ele está fazendo isso aqui como movimento de flip, que ele pode capturar esses topos, então você não vai segurar muito esse trade. Se você pegar por aqui, primeiro, aguarda uma confirmação, em qualquer fractal que seja, nem que seja no 1 minuto, aguarda um choque aqui para você estar clicando e conduz ele no fractal que tu pegou o trade. Digamos que no 3 minutos ele faz isso aqui, ó, captura essa liquidez, retesta um pouquinho, captura lá o topo, faz um choque e volta. Aí você vai buscar aqui, nessa estrutura, qual foi o movimento que tu pegou do choque? Digamos que foi aqui, ó. Deixa eu fazer até um desenho mais visível para vocês, assim, ó. Capturou o topo lá, deixou fundo, captura, faz o choque, né? Faz o choque aqui e volta. Aí você clica aqui. Pá! Galera, tenta trazer só aqui, ó, dentro da tua própria estrutura, entendeu? Passou dessa estrutura, aí você vai conduzindo mais até a próxima. Mas não leva ele de cara, não já pega ele aqui em cima desse jeito, não. Clicar aqui em cima e já querer trazer o teu take lá embaixo, na próxima região. Porque pode ser que você seja estopado, pode ser que ele faça isso, ó, derreta aqui um pouquinho, entendeu? E já jogue para cima. Aí você vai ser estopado quando deveria ter colocado dinheiro no bolso. Tenham atenção porque a gente pode ver isso, esse movimento de flip aqui acontecer. Beleza? Mas, tô dizendo para vocês, não é uma região que a gente não pode, de hipótese alguma, vender. Pode ser que ele respeite. Agora, você precisa de confirmação para isso. Se ele tiver uma confirmação aqui, ó, e for seguindo o movimento certinho até quebrar a estrutura, massa, aí você pegou aqui e vai conduzindo. Entendeu? Sejam espertos, sejam atentos aí, gerenciem bem o risco de vocês. Então, esse é o movimento que eu estou aguardando agora para o Bitcoin. Primeiro, sigo acreditando na captura desses fundos. Sigo acreditando, já venho falando há muitos dias. Inclusive, já vejo aí no YouTube muito guru falando que Bitcoin vai para a lua, Bitcoin vai para 40 mil, 45 mil, mas a galera só fala da hipótese dele subir. Esquecem de falar o que pode acontecer antes. São poucos que têm coragem de chegar aqui e dizer isso, entendeu? De que, de fato, ele pode cair para depois subir. Aí ele vem aqui, aí tem gente que diz, Bitcoin vai bater 40 mil dólares. Aí vem o Bitcoin buscar aqui 25, 27 mil, 26 mil. Aí os alunos dessa galera comprou aqui, ó, em 30 mil, aí vê o patrimônio cair todinho, muitos desses alunos se desesperam, vendem, abrem mão das suas posições, aí depois o Bitcoin vai e busca a casa dos 40 mil. Aí eles vêm dizer, tá vendo? Eu falei que ia buscar 40 mil. Só que os alunos dele não conseguiram lucrar porque eles não foram objetivos em dizer que antes de buscar 40 mil, ele tinha regiões aqui de liquidez para buscar, gente. Entendeu? Ele tinha regiões de liquidez aqui para buscar. E eles precisam falar isso para vocês. Vocês precisam entender que antes de buscar um alvo uma região de alvo, ele precisa buscar um alvo de correção. Antes de ele buscar um alvo ali de lucro, de take, ele precisa buscar regiões de liquidez para ter a força e o impulso necessário para jogar o movimento lá. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, gente, podem falar aqui nesse vídeo. Na descrição tem um link para você ir para a nossa escola. Lá você pode estar tirando dúvidas diretamente com a gente, mesmo que você ainda não seja um assinante, beleza? E amanhã nos vemos com mais estudo de mercado.